Olá, alunos! Então, na aula de hoje, eu vou explicar para vocês um pouco da parte introdutória de notação científica. A notação científica ela é muito utilizada pelos cientistas, por físicos, astrônomos, biólogos, químicos, tá? Ela serve para a gente representar números muito grandes ou números muito pequenos de uma outra forma. Que forma é essa? A notação científica. Então, o que é a notação científica? É quando eu escrevo um número na forma A vezes 10 na B, tá? Quem é esse meu número A? O meu número A é um número que varia. Ele pode ser um número entre 1 e 10, podendo ser 1. 1 é menor ou igual que A. Mas ele tem que ser menor do que 10. Então, tem que ser menor do que 10. Pode ser até 9, alguma coisa. Tá? Então, os números que eu vou escrever aqui no A, eles vão variar. Eles podem ir de 1 até 9, alguma coisa. Tá? Quem é o meu número B? O meu número B, ele é um número inteiro. Ou seja, ele pode ser um número positivo ou um número negativo. Então, agora eu vou partir para os exemplos com números, para a gente tentar entender como, então, que eu transformo esses números em notação científica. Primeira coisa que tem que ficar clara é que eu não posso mudar a grandeza do meu número. Tá? O meu número ele continua tendo o mesmo valor. Eu estou apenas escrevendo ele de uma forma diferente. Então, aqui na letra A, eu tenho escrito 4 milhões. Eu vou escrever esse 4 milhões em notação científica. Tá? Ele continua sendo o mesmo 4 milhões. Eu estou só escrevendo ele de uma forma diferente. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui, o único número que se encaixa aqui no número A, ó, ele tem que ser um número entre 1 e 10, é o 4. Então, vai ficar como 4 vezes 10. Tá? Esse 10, estou fazendo aqui, 4 vezes 10. Esse 10 tem que ser levado na B. Como que eu vou descobrir quem é esse número B aqui? Basta contar aqui, ó. Minha vírgula, ela não aparece, é como se ela estivesse aqui. Quantas casas decimais tem daqui até no 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu escrevi 4 e aqui o 4 já está aqui. E aqui tem 6. Então, 10 na 6. Tá? Acabei de escrever o número 4 milhões em notação científica. 4 vezes 10 elevado na 6. Uma outra forma de pensar é a seguinte. O meu número era 4 milhões. Eu diminui ele para 4. Se eu diminuir o meu número aqui, é sinal que eu vou ter que aumentar a minha potência aqui. O número vai ter que ser, esse 10 aqui vai ter que ser um número positivo aqui. Porque eu estou aumentando, a grandeza do número é a mesma. Né? Então, se eu diminuir de 4 milhões para 4, quer dizer que eu vou aumentar o meu expoente. Então, por isso, 10 na 6. Vamos olhar o exemplo B. 416. Então, eu vou escrever ele como 4,16. Por que 4,16? Porque o número A tem que ser um número que está entre 1 e 10, podendo inclusive ser 1, mas não podendo ser 10. Então, 4,16. E aí eu conto os zeros. Vezes 10. Eu tenho que contar todos os zeros. Os zeros eu não coloco nessa parte aqui do número A, tá? Mas eu tenho que contar esses dois números para colocar o meu expoente aqui. Então, ó, 4, eu botei minha vírgula aqui. Então, quantos números tem para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Então, é 10 elevado na 11. Usando o raciocínio que eu já expliquei ali no exemplo anterior, se eu tenho 416 e eu diminuir para 4,16, ó, mais uma vez, eu aumentei aqui o meu expoente, ficou um número positivo. Esse número aqui ele não é tão grande assim, mas como é que eu poderia escrever o 385,4 em notação científica? Eu não posso escrever o meu número A um número tão grande. Ele tem que ser um número entre 1 e 10. Então, ele vai ser 3,854 vezes 10. Agora, eu tenho que cuidar, ó, a minha vírgula já está aqui. Então, esse 4 ele não vai contar no meu cálculo. A vírgula andou duas casas decimais, ela veio parar aqui. Então, duas casas, então 10 na 2, né? Essa aqui, então, fica bem fácil de ver que isso aqui realmente é válido, porque 10 ao quadrado é fácil de a gente calcular. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3,854, 385,4. Tá vendo? O número continua tendo a mesma representatividade. O que mudou foi apenas a forma de escrever esse número. Eu estou escrevendo os números em notação científica. Agora, no exemplo D, eu vou diminuir. Os números são pequenos, desculpa. Então, eu vou escrever eles também em notação científica. Então, olha só. 12 eu não posso escrever em notação como sendo o A, mas eu posso escrever 1,2, né? Que é um número que está entre 1 e 10. Então, 1,2 vezes 10. E agora, quem é meu B? Bom, eu só preciso contar quantas casas a vírgula andou. Então, ela foi parar aqui entre o 1 e o 2. Então, quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 casas. Só que pense, se eu deixar como 10 na 8, eu aumentei o meu número. Ele não é a mesma coisa que esse número aqui. Então, nesse caso aqui, de 0,00012, eu aumentei o meu número para 1,2. Então, eu aumentei o meu número. Então, eu tenho que diminuir aqui na minha potência. Então, por isso que aqui fica negativo. Tá? Então, vai ficar na menos 8. 10 na menos 8. Então, na prática, se a gente olhar, se eu andar para a esquerda, o número é positivo. Se eu andar para a direita, o número é negativo. Também é uma forma de se pensar. Tá? Então, vamos só fazer aqui o último exemplo ainda. O número que eu tenho ali é o número 2. Vou multiplicar por 10. Como era 0, alguma coisa, eu aumentei para 2. Meu expoente aqui eu já sei que vai ficar negativo. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a vírgula é como se ela estivesse agora aqui atrás. 2,0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 na menos 7. Tá? Então, isso aqui é a parte inicial da notação científica. Como a gente pode escrever um número em notação científica. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Obrigado